Olá, pessoal. Sou Marcos Eberlin, professor e pesquisador na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. E essa aula é especial para os meus alunos da disciplina de pesquisa em química. Quero motivá-los, mais uma vez, a seguir suas carreiras como pesquisadores em química. E para essa motivação, eu quero apresentar um pouco da minha contribuição à pesquisa, meu grupo de pesquisas, meus alunos, meus colaboradores, que ao longo dos últimos 25 anos que estive atuando efetivamente em pesquisas, em orientação de alunos, parcerias com pesquisadores, pude apresentar de inovação, de novas técnicas, artigos publicados, principalmente na área de espectrometria de massas, agora que temos aqui no Mackenzie, no MacGraph, na Escola de Engenharia, um novo laboratório, o MacMass, vocês estão vendo aqui ao fundo. Então, quero que vocês passeiem comigo através das realizações, das pesquisas, e que vocês percebam quão motivante é participar de pesquisa, inclusive aqui no Brasil, que nós temos centros de pesquisas, nós temos a capacidade, como brasileiros, inovadores que somos, de criar boa ciência, boa tecnologia, um país que tem linhas de financiamento para pesquisa, a PESP, CNPq, CAPES e outros órgãos de fomento, empresas como a Petrobras, que investem em pesquisa no Brasil. Então, vamos lá, eu quero apresentar um pouco dessa minha história para vocês e, nessa caminhada, apresentar também algumas das dificuldades, mas principalmente as realizações que tivemos. O título da palestra é esse, a epopeia da espectrometria de massas. De átomos e moléculas a vírus e bactérias, e tecidos e diagnósticos clínicos, e ao infinito e além. Então, mostrar para vocês como que podemos, através dessa técnica, lidar com praticamente todas as espécies presentes nesse planeta, desde os elétrons, os átomos, as moléculas, mas também proteínas, vírus, bactérias, células, tecidos. A vida como um todo hoje pode ser analisada cientificamente, principalmente com espectrometria de massas. Essa técnica sensível, seletiva, rápida. Eu vou apresentar um pouco da minha história, da história da espectrometria de massas brasileira para vocês, tá bom? Bom, queria iniciar dizendo que parece que quem faz espectrometria de massas nasceu para fazer espectrometria de massas. Essa é uma analogia que eu sempre faço. Por exemplo, o pai da espectrometria de massas, J.J. Thomson, o que realmente deu origem à técnica, na interpretação de muitos, seu nome, Thomson, ele tem um MS bem no meio de seu sobrenome, Thomson, J.J. Thomson, José João Thomson, num bom português. Seu primeiro aluno, Aston, também, olha, William Aston, tem o MS no William, tem o S no Aston. Então, parece que já foram predestinados a trabalhar com espectrometria de massas. Thomson foi o pai da espectrometria de massas, criou os tubos de raios catódicos, vocês talvez conheçam das aulas de química, descobriu o elétron, mediu a sua razão massa-carga. E Aston, aluno de Thomson, foi o que descobriu os isótopos e que realmente as moléculas, os átomos desse planeta, da química, alguns deles se apresentam na forma de isótopos. Então, e os dois ganharam um prêmio Nobel, Thomson em física e Aston em química. É incrível perceber também que não só esses dois pioneiros, mas outros grandes nomes da espectrometria de massas, como Graham Cooks, o meu orientador, o MS também está lá, Graham Cooks, no final dos seus dois nomes pelos quais ele é conhecido.
E eu também, né? Parece que nasci para fazer espectrometria de massas. Marcos, o M e o S estão... É a primeira, o M é a primeira, o S, a última letra do meu nome. Com Thomson, pai da espectrometria de massas, muito conhecido pelos tubos de raios catódicos, pai da espectrometria de massas, ele teria trabalhado com o primeiro espectrômetro de massas através dos tubos de raios catódicos. Vocês lembram desse experimento clássico, fundamental em ciências, aonde Thomson, criando um feixe de raios catódicos, feixe de elétrons, e aplicando um campo magnético e elétrico, conseguiu desviar esse feixe e medir a razão massa-carga dos elétrons. Basicamente, essas são as operações que nós temos em espectrometria de massas. Um tubo sobre alto vácuo, você coloca lá uma espécie, faz com que ela adquira uma carga, se ela não ainda a tiver, essa carga, acelera e, passando por um analisador, que pode ser um campo elétrico, um campo magnético, você determina a massa ou a razão massa-carga desse íon. É exatamente assim que funcionam praticamente todos os espectrômetros de massas. Só que não trabalhamos mais com elétrons hoje. Nós trabalhamos com íons, das mais diferentes espécies de íons, tipos de íons diferentes. Então, esse é o princípio básico de um espectrômetro de massas. Aquele mesmo utilizado por Thomson nos tubos de raios catódicos para medir a razão massa-carga do elétron. Muito bem. Mas e no Brasil? Como é que se desenvolveu essa técnica tão importante, hoje fundamental, central em ciências? Espectrometria de massas hoje nem sequer é mais considerado uma técnica. É praticamente uma área da ciência. Tantas são as suas aplicações e implicações. Então, nós vemos espectrometria de massas em muitas áreas diferentes, realizando tarefas diferentes. Então, muitos até a consideram uma nova área da ciência, o estudo de íons na fase gasosa, com muitas e muitas aplicações. Mas como estava a espectrometria de massas no Brasil, por exemplo, quando eu iniciei a minha carreira como um espectrometrista de massas? Eu costumo dizer que era como um deserto, que a gente encontrava um ou outro oásis aqui e ali. Então, tinha um pesquisador em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Recife, alguns poucos espalhados pelo Brasil. A gente contava nos dedos de uma única mão, praticamente. Então, em 1990, a contribuição do Brasil nessa área era mínima, próxima de zero. Mas, felizmente, esse deserto hoje se mostra como uma grande floresta, muitas e muitas árvores. E hoje o Brasil contribui com aproximadamente 4% da contribuição mundial em espectrometria de massas. Na média da ciência brasileira, esse é um número bastante expressivo. Então, hoje nós temos no Brasil uma sociedade bem atuante, numerosa, de jovens espectrometristas de massas, e mostrando, né, a capacidade do Brasil em fazer ciências. Então, uma área que você se interessando, você vai encontrar vários laboratórios e capacidade e todas as condições de fazer boas pesquisas aqui no Brasil. É só para você ter uma ideia como que o gráfico aumentou, né? Isso aqui é o número de publicações em espectrometria de massas que você consegue linkar com o Brasil, desde 1990 até 2020. Você vê que é um crescimento quase que exponencial. E nesse crescimento, eu queria destacar a participação de 3 grandes pesquisadores. O professor José Manuel Riveros, que atuou por muitos anos na USP, no laboratório, foi fundamental no crescimento e na formação de pessoal no Brasil. A professora Concheta Cacheres, na Unicamp, eu fui aluno da professora Concheta, sou um seu discípulo. Ela também foi uma
grande pioneira na espectrometria de massas no Brasil, e o professor Cooks, que nos Estados Unidos tem treinado muitos espectrometristas de massas brasileiros que passaram pelo seu laboratório, inclusive eu. Então, Cone esteve lá e eu, como aluno da Cone, também estive no laboratório do professor Cooks. Então, esse crescimento exponencial muito se deve à contribuição desses 3 pesquisadores. E, então, em 1989, depois de uma visita da professora Cone, eu decidi fazer o meu pós-doutorado no laboratório do professor Cooks. Essa é uma foto que eu tirei lá. E queria destacar aqui hoje, né, 2 pessoas que trabalham acentuadamente ou fortemente com espectrometria de massas no Brasil, que estiveram nessa foto. Eu e a minha filha Lívia. Vou falar um pouquinho mais sobre ela depois. Voltando ao Brasil, em 1991, eu fundei na Unicamp o Laboratório Thomson de espectrometria de massas. E tive o privilégio de perceber naquela época que nenhum laboratório do mundo ainda tinha sido criado e homenageado com o seu nome o grande pioneiro da espectrometria de massas no mundo, J.J. Thomson. Então, nós criamos o laboratório e o seu nome foi dado em homenagem ao Thomson, J.J. Thomson. Laboratório de massas, primeiro laboratório de pesquisas em espectrometria de massas da Unicamp. Essa é a foto, uma imagem da nossa página na internet. E para iniciar os trabalhos na Unicamp, tive a felicidade de ser financiado em 1990 pela FAPESP, que adquiriu para o laboratório o pentaquadrupolo. Coisa incrível, na época, $350 mil. Eu faço as contas hoje, seria $1,5 milhão. Então, foi uma aposta da FAPESP, bastante expressiva, a capacidade daquele laboratório em produzir ciência. Essa é uma foto da instalação do primeiro equipamento do laboratório, em 1991. O pessoal da Extrel, que esteve lá, a minha orientadora, Concheta Cacheres, meu primeiro aluno, Fábio Coso, alguns alunos e colaboradores, alunos da professora Concheta, que estiveram com a gente também lá. Esse é meu primeiro grupo de pesquisa, os 3 primeiros participantes. E nós não tínhamos uma sede, então conseguimos também financiamento e construímos o Laboratório Thomson de espectrometria de massas, aproximadamente uns 550 metros quadrados, 2 andares de instalação, aqui uma foto do laboratório. E ao longo dos 25 anos que estive lá, nós realmente tivemos aí a possibilidade de criar um dos centros mais bem equipados em espectrometria de massas no mundo. Então, o Laboratório Thomson, veja o destaque ao MS aqui bem no meio do seu nome. Tive também o privilégio de receber uma vez a visita do professor Cooks ao Laboratório Thomson, meu orientador nos Estados Unidos. Nós, ao longo desses 25 anos, estabelecemos um laboratório ali muito bem equipado, as principais técnicas. E há um vídeo no YouTube, aqui está o link, se você quiser assistir, terá uma viagem, um passeio virtual pelo laboratório, estarei ali explicando para você os principais equipamentos que tínhamos ali disponíveis. Aqui é uma foto da onde o laboratório se localizava na Unicamp, aqui é o ciclo básico, e esse foi o laboratório que construímos, né, adicionando ao Instituto de Química da Unicamp um novo centro de pesquisas. O Laboratório Thomson, que para nós era o centro do universo. O mundo girava ao redor desse laboratório e a gente procurava das mais diferentes formas produzir boa ciência nesse país. Bom, a partir de 2018, uma nova etapa na minha
carreira científica se inicia e esse centro do universo se desloca um pouco, né, de Campinas para São Paulo, agora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais especificamente no MacGraff, Escola de Engenharia. Então, o centro do universo se deslocou para o MacGraff, no seu segundo andar. E um novo grupo de pesquisas já se forma aqui. Aqui é a primeira foto que a gente tem, não poderia vir muita gente por causa das restrições da pandemia, mas assim que essas restrições tiverem sido abrandadas o suficiente, nós vamos tirar uma foto do primeiro grupo do Mackenzie. Hoje já somos em 8 constituintes. Muito bem. Bom, nesse laboratório a gente tivemos o privilégio de ter acesso a uma ampla instrumentação em espectrometria de massas. Diferentes espectrômetros de massas, com diferentes aplicações. E aqui eu tenho um resumo de alguns deles. SYNAPT, da Waters, o MALDI-TOF da Bruker, o pentaquadrupol da Extrel, um QTOF da Agilent, um QTOF da Waters, o monoquadrupolo da Shimatsu, e vários equipamentos, FTMS da Thermo, triplos quadrupolos, aqui da AB Science, um Orbitrap da Thermo. Foi realmente uma coleção incrível de equipamentos que nós pudemos adquirir, colocar para funcionar plenamente no laboratório e obter dados. Também, o laboratório não se concentrou numa área específica, mas seu foco era procurar novas técnicas, desenvolver novas técnicas e novas aplicações da espectrometria de massas. Então, trabalhamos com as mais diferentes áreas de uso em que a espectrometria de massas, essa ciência da espectrometria de massas, poderia contribuir. Então, trabalhamos em petroleômica, proteômica, metabolômica, aplicações médicas, em forense, em mobilidade de íons, separação de isômeros, estudos de mecanismos de reações orgânicas, várias delas. Então, era um laboratório em que é multidisciplinar. Tínhamos muitos alunos trabalhando e vários pesquisadores, colaboradores também trabalhando com a gente ali. E fomos, então, aplicando nas mais diferentes espécies químicas possíveis, desde elétrons até tecidos, como havia mencionado no primeiro slide dessa palestra. Bom, o primeiro campo de pesquisa que atuamos foi no estudo das reações entre íons e moléculas na fase gasosa. Primeiro amor, que a gente nunca esquece. Então, foi esse o trabalho que eu fiz no laboratório do professor Hooks e foi essa a primeira área de atuação no laboratório Thomson. Estudo de íons, a sua reatividade na fase gasosa. Extremamente interessante do ponto de vista fundamental em química, porque o íon está isolado na fase gasosa, ele não está na presença de solvente contra íons. Então, você pode estudar a sua reatividade intrínseca dele mesmo, sem influência do meio. Então, muitos estudos fundamentais, básicos em química orgânica, por exemplo, que eu fiz o meu mestrado e doutorado em sínteses orgânicas, poderiam ser agora realizados na fase gasosa. E para fazer esses experimentos, nada melhor do que o pentaquadrupolo. Então, o nosso laboratório foi conhecido por muitos anos como a casa do pentaquadrupolo. Tínhamos relatos de outros pentaquadrupolos pelo mundo, mas bastante rudimentares em relação a esse, que a Extrel construiu para nós. A gente fez todo o interfaceamento, o software, e um equipamento fantástico, extremamente versátil, sensível, que nos permitiu desenvolver vários e vários estudos em reações em uma molécula. É tanto que publicamos um review triple quadruple
Triple Stage Penta-Quadrupole Mass Spectrometry and Ion Molecule Reactions, que a gente publicou no Mass Spectrometry Reviews. Foram mais de 100 artigos que publicamos com essa técnica, mostrando vários aspectos de reações em moléculas que poderiam ser explorados do ponto de vista dos fundamentos da química. Por que o equipamento era tão útil assim para se fazer, para que pudéssemos fazer estudos de reação em uma molécula? Olha, porque praticamente todas as etapas de um estudo que você faz em laboratório, você poderia fazer agora online, em tempo real, tudo conectado, linkado dentro do Penta-Quadrupole. Você vai fazer um estudo de uma reação em laboratório, você precisa dos reagentes, você precisa purificar os reagentes, você precisa misturá-los num frasco reacional, depois você precisa separar os produtos por cromatografia, e depois você precisa mandar esses produtos para caracterização, tirar um espectro de massas. Todas essas etapas ocorriam simultaneamente no Penta-Quadrupole. Então, nós colocávamos na fonte de íons uma molécula, ionizávamos, vários íons eram formados, o primeiro quadrupolo selecionava o íon que você queria estudar, no segundo quadrupolo você fazia a reação, no terceiro quadrupolo você fazia a separação dos produtos, e com o quarto e quinto quadrupolo você tirava o espectro de massa de todos os produtos formados. Isso que, em tempo real, ali, em poucos minutos, várias reações poderiam ser realizadas. Muito, muito, muito efetivo, prático. E uma das primeiras reações que estudamos muitos detalhes, foi essa reação que, se você gosta de química orgânica, já estudou um pouco de química orgânica, vai lembrar. São as reações de acetalização. E muito semelhante à esterificação de compostos carbonílicos. Só que aqui a gente não usa um álcool, mas um cetal cíclico. E se você lembra de química orgânica, compostos carbonílicos reagem com esses cetais cíclicos numa reação de transacetalização. E nós, ao invés de utilizarmos um composto carbonílico, a gente utilizou íons acílicos, que mimetizam compostos carbonílicos na fase gasosa. E, por felicidade, nós observamos que essa reação é extremamente efetiva, altos rendimentos, um único produto, muitas vezes. Então, o íon acílio reagindo com cetal cíclico, aqui estão os mecanismos que o professor Edgar, né, explica nas suas aulas tão bem de química orgânica aqui no Mackenzie. Você tem o ataque nucleofílico, você tem a abertura do anel, um ataque nucleofílico intramolecular e fecha de novo o cetal. Só que agora você tem um cetal carregado positivamente. Então, você partiu de um cetal neutro, conseguiu um cetal carregado positivamente, e aquele íon acílio agora se transformou nesse íon cíclico. É uma reação muito efetiva. E nós fomos investigando as utilidades dessa reação, por exemplo, para a diferenciação de isômeros posicionais. Aqui você tem dois cetais cíclicos, o grupo metila está nesse primeiro cetal na posição 2 e no segundo na posição 4. Será que por espectrometria de massas você conseguiria separar isômeros posicionais? Era uma tarefa um pouco difícil para você, inclusive, imaginar em espectrometria de massas, porque espectrometria de massas mede, a princípio, a massa de íons. Mas, através dessa reação em uma molécula, a separação pode ser feita de uma forma muito efetiva. Olha só, esse íon acílio, alfa-beta insaturado, reagindo com o isômero 2, se você lembra o 2-metil, se você lembra do mecanismo, ele vai substituir esse CH3CO pelo vinil-CO. Quando o CH3 agora não está mais na posição 2 e move para a posição 4, ele vai substituir o HCO pelo vinil-CO. Então, os produtos serão diferentes. Então, isômero 2 forma o 99, isômero 4 forma o 113. Uma diferenciação muito, muito, muito efetiva, muito simples, muito clara. E publicamos esse artigo. Será que diastereisômeros poderíamos também caracterizar e diferenciar, distinguir por essas reações?
Sim, se você pensa nos requerimentos estéricos, tridimensionais dessa reação, e pega, por exemplo, essa diamina cíclica, a diamina cis, a cis 1,2 diamino ciclohexano, ela não reage, não tem os requisitos estéricos tridimensionais. Agora, a cis, sim, a trans, sim. Então, nós temos uma reação aqui, né, com a trans, formando o produto 169, e o cis não forma o produto. Aqui é o mecanismo de reação, né? Você tem um ataque nucleofílico pela retaguarda, que só é possível para o isômero trans, uma diferenciação de diasterisômeros. Bom, todas essas reações de transacetalização, estudamos muitos casos, foram um dia coletados num review, que foi publicado no Chemical Review, e a reação recebeu o nome de reação de Eberle. Muito bem. Outros estudos que fizemos. Olha, um estudo incrível que foi feito foi esse. O professor Pierre Esteves, professor de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, meu amigo, um dia me perguntou, Marcos, vamos estudar o mecanismo de nitração de aromáticos? Aí eu disse a ele, poxa, mas isso aí já está conhecido. Ele falou, não se sabe exatamente, porque tem duas propostas, o mecanismo polar e o mecanismo de transferência de elétrons, 7. Vamos fazer isso no pentaquadrupolo? Foi exatamente isso que nós fizemos, estudamos o mecanismo de nitração de compostos aromáticos, uma reação clássica em química orgânica, com grandes aplicações industriais, inclusive. Publicamos o trabalho, está aqui, foi publicado no JOC, no JOC, Journal of Organic Chemistry. É incrível porque os resultados foram tão bons e tão definitivos que hoje textos de química orgânica mencionam esse estudo como a confirmação do mecanismo de nitração de compostos aromáticos. Então, o que a gente fez? A gente pegou o IUNO2+, o agente nitrosilante, né? Solvatou com nitrometano, selecionou no quadrupolo e fizemos reagir com benzeno e vários outros benzenos substituídos. Aqui você tem o mecanismo, o produto da reação de transferência de elétron, o benzeno ionizado, e aqui a adição do NO2 no anel aromático, aquele mecanismo clássico que a gente aprende nas aulas de química orgânica. Então, os dois mecanismos estão ocorrendo, variando os substituintes. A gente percebeu que, na realidade, não é um mecanismo ou o outro que opera, são os dois, é um contínuo. E esse contínuo está mais para um ou mais para o outro, dependendo da riqueza de elétrons, da densidade eletrônica do anel. Se você tem grupos retiradores ou grupos doadores de elétrons, favorece mais ou menos um desses mecanismos. Vários outros estudos puderam ser realizados na fase gasosa também. Esse estudo, feito com o professor Tapio Kotiarho, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, ele passou um ano no nosso laboratório, estudou como que a camada de ozônio, reações que podem ocorrer na camada de ozônio, que poderiam estar destruindo essa camada de ozônio com compostos aromáticos nitrogenados, heteroaromáticos, com haletos de alquila. Então, nós estudamos as possíveis reações que poderiam estar destruindo a camada de ozônio com compostos orgânicos presentes ou liberados pela química no planeta Terra, na nossa atmosfera. Um trabalho incrível que foi publicado no JACS e feito no pentaquadrupolo. Outro estudo que muito importante, feito com o professor Pili, na Unicamp, nós publicamos também no JOC, as reações de Mannish são muito importantes em sínteses orgânicas, a professora Edgar deve ter falado sobre ela para vocês. É uma reação importantíssima, porque forma novas ligações carbono-carbono, essenciais para a química orgânica.
E o mecanismo dessa reação, ainda a ordem de reatividade dos íons N-acil e mínio, que são chave nesse mecanismo, ainda não tinha sido estudado. Foi exatamente isso que nós fizemos. Geramos íons acil e mínio, aqui o 84 nesse espectro, e fizemos reações com alil-silanos, uma reação clássica na reação de Manish, agora na fase gasosa, sob controle, sem solventes, sem interferentes de contraíons, interferências de contraíons, uma reatividade intrínseca. Vários íons acil e mínio foram estudados e a gente pôde, pela primeira vez, determinar a ordem de reatividade dos íons acil e mínio nas reações de Manish. Muito importante. Mas a gente estava fazendo tudo na fase gasosa. E agora alguém poderia dizer, mas Marcos, a fase gasosa é uma fase etérea, né? Alguma coisa que a gente não vê na prática. A imensa maioria das reações ocorrem em solução. Poxa vida, será que tem alguma forma de você estudar reações realmente em solução? Bom, isso foi possível quando, no final dos anos 80, John Fein apresentou para o mundo a técnica de electrospray, um daqueles ganhadores de prêmio Nobel. E essa técnica foi fantástica, porque ela permitiu agora, com espectrometria de massas, que estudássemos mecanismos de reação ocorrendo em solução. E o que acontece nessa técnica? Ela é muito, muito importante, foi muito importante, deu ao John Fein o prêmio Nobel, que agora íons presentes em solução podem ser, através de um spray eletrolítico, diretamente transferidos da solução, essas gotinhas do spray, para o espectrômetro de massas. Esses pontos vermelhos seriam os íons. E aí podemos fazer estudos online, em tempo real, de mecanismos de reação através da técnica do John Fein. Agora nós temos uma ponte que conecta solução com fase gasosa e fase gasosa com solução. Então, você pode fazer reações com íons em solução, transferi-los para caracterizar na fase gasosa. Você pode criar o íon em solução e usar o electrospray para transferi-los para a fase gasosa e estudar o mecanismo na fase gasosa. Então, você pode tanto estudar em fase gasosa como em solução. Interessante. A ponte foi estabelecida, nós publicamos um review, não foi um review, um comentário sobre isso, no Angvank, a ponte conectando a fase gasosa com a química em solução. Electrospray. Então, e usamos essa técnica em vários e vários estudos de mecanismos. Um dos nossos colaboradores também foi o professor Breno Neto, da Universidade de Brasília, inclusive apresentou uma palestra para vocês, e o professor Rodrigo de Souza, da UFRJ, também dois grandes químicos orgânicos sintéticos. E o que faz electrospray? Outra analogia, ele pesca íons diretamente da solução e os transfere para a fase gasosa. Electrospray fez o que todo espectrometrista de massas um dia sonhou. O casamento do pássaro com o peixe. Então, o peixe seriam íons e moléculas em solução, o pássaro é o espectrômetro de massas, que trabalha sobre alto vácuo, numa atmosfera rarefeita, e electrospray permitiu, então, transferir o peixe diretamente para a fase gasosa. Casamento peixe com pássaro. No nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa, em colaboração com muitos e muitos pesquisadores brasileiros e de outros países, a gente pôde estudar, talvez, as principais reações orgânicas e seus mecanismos. E o que nós queremos continuar fazendo aqui no Mackenzie, no MacMass. A Edvion colocou um equipamento aqui fantástico, nosso laboratório está para cá, assim, ó, ali atrás da bancada, que nós vamos usar nesses estudos de mecanismos de reação. Então, a gente estudou já o Baylis-Hillman, Heck, Petaz, Steele, Troger, Bignelli, Fujiwara, Hentz e outras. O professor Edgar, né, vai reconhecê-las todas, vocês também, né, pelas aulas que ele dá de mecanismos. E várias, estudamos muitas, mas algumas ainda faltam, e a gente vai continuar
estudando essas reações aqui no McMaster. Um dos meus alunos, o professor Leonardo, que hoje está no Chile, a gente exportou a espectrometria de massa para o Chile, ele escreveu um livro para Wiley, React Intermediates, e muitos estudos ali mencionados são os que fizemos no laboratório todos. Há um dos estudos, a reação de Heck, com o professor Carlos Roque, uma reação que ganhou o prêmio Nobel. Haviam propostas, mas nada muito bem estabelecido em relação aos intermediários. A gente estudou essa reação em fase solução, a reação ocorria em solução, electrospray transferia os íons para a fase gasosa, que eram imediatamente caracterizados, e aqui a gente está tendo um snapshot, um flash em tempo real da reação, com seus intermediários, que vão mudando ao longo do tempo. Então, tempos em tempos, você tira um espectro, ou até mesmo continuamente, e você vê como é que a reação progride em termos de reagentes, intermediários e produtos. E pela primeira vez, então, foi escrito, detalhado, o mecanismo da reação de Heck com espécies não teóricas, hipotéticas, mas, de fato, interceptadas e caracterizadas diretamente da solução, transferindo, né, aquela ponte que transferiu os íons da solução para a fase gasosa, o eletrospray e a espectrometria de massas. Com o professor Fernando Coelho, da Unicamp também, estudamos as reações de Bayliss-Hillman, a outra reação extremamente importante para a formação de ligações carbono-carbono. Então, aqui os reagentes são distintos, você tem cetonas alfa-beta insaturadas, tem uma base muito forte, você reage com aldeídos e consegue incorporar uma nova ligação carbono-carbono na sua molécula. O mecanismo dessa reação também foi estudado em vários dos seus aspectos, uma dezena aí de artigos que publicamos juntos, alguns que ainda precisamos publicar, né, professor Coelho? Mas publicaremos com certeza. E escrevemos agora novamente o mecanismo com espécies realmente reais, interceptadas, caracterizadas. Uma das estratégias que desenvolvemos muito também nesses estudos, às vezes os intermediários não têm uma carga na solução e poderiam passar desapercebidos, porque a espectrometria de massas enxerga íons. Moléculas neutras, ele é cego para moléculas neutras. Então, o que a gente fez? Vamos colocar uma etiqueta de carga nos reagentes para garantir que todos os intermediários têm uma carga. Foi uma estratégia muito eficiente e praticamente ninguém escapa agora da caracterização. Publicamos alguns artigos sobre isso. Bom, mas o mundo não se resume só em reações. Nós também, e as aplicações da espectrometria de massas também não se resumem só em caracterizar moléculas, estudar sua reatividade, mas ela também se aplica muito nas áreas médicas, bioquímicas, veterinárias. E a gente também, né, assim que as técnicas começaram a surgir, como MALDI, ionização a laser diretamente de matrizes sólidas, começamos a aplicar a espectrometria de massas nas áreas veterinárias, médicas. Então, em veterinária, a gente estudou, por exemplo, embriões. Muito interessante isso. Bactérias também. Isso aqui é um estudo que a gente pegou uma gota de leite, aqueceu a 60 graus, colocou numa plaquinha, atirou o laser e as moléculas que foram ionizadas, nesse espectro aqui D, já temos o espectro que caracteriza as bactérias no leite, mastite, por exemplo, são pequenas proteínas e lipídios, pequenas proteínas, lipídios e peptídeos, que caracterizam a bactéria presente. Então, em poucos minutos, você tem a caracterização de uma bactéria diretamente no leite, um estudo que demoraria alguns dias no laboratório clássico de microbiologia. Papa Nicolau, você sabe que o exame de Papa Nicolau exige médicos especializados, patologistas, né, que precisam estar no laboratório, pegar a plaquinha, transferir o material, as células, né, do colo do útero,
E eles vão analisando, um trabalho tedioso, porque de 1000 placas, uma ou duas vão apresentar problemas. Então, você vê, você analisa a morfologia das células. Ah, mas será que dá para substituir esse teste por espectrometria de massa? Sim, a gente já publicou o artigo, o professor Andrea Porcari, que hoje nós colaboramos na pesquisa de coronavírus na Universidade de São Francisco, fez esse estudo. Aqui você tem células normais, se eu estou enganado, acho que é isso, e aqui células alteradas. Então, hoje você pode substituir essa análise de microscópio por uma análise bastante rápida e efetiva por espectrometria de massas para detectar câncer, né, do colo do útero em diferentes níveis, Imageamento, será que é possível? Será que é possível você criar imagens de tecidos por espectrometria de massas? Sim, você pega, por exemplo, um cérebro, um ratinho, né? Faz um seccionamento, aí tira uma fatia assim bem fininha, coloca uma matriz e vai varrendo com laser. Em cada ponto que o laser bate, aí você tira um espectro. E aí você pode pedir para que o seu software reconstrua a imagem, agora não baseada em morfologia, mas na distribuição de diferentes moléculas naquele tecido. Aí você faz imagens quimicamente seletivas. Incrível isso. Inúmeras aplicações. Encontra centenas e centenas de artigos. E nós fizemos isso também no nosso laboratório. Esse aqui foi um dos primeiros estudos de melanoma, câncer de pele, uma droga que estava em alta na época. A gente ainda tem um artigo que vai mostrar que ela sozinha não funciona, mas num coquetel ela tem não funciona muito bem, mas num coquetel ela funciona muito bem. E aqui é o melanoma não tratado, e aquele é tratado pela droga. Você percebe que os marcadores do câncer aqui são acentuadamente reduzidos quando esse tipo, né, de câncer é tratado com essa droga específica. Fantástico, né? Você poder monitorar em tempo real, no próprio tecido, a eficiência do medicamento. Bom, mas até agora, né, vocês perceberam que esses estudos ainda você precisa transferir com uma certa técnica, com preparação da amostra, os compostos por espectrômetro de massas. Mas, a partir do começo dos anos 2000, principalmente, surgiram técnicas que permitem agora você analisar a amostra sem nenhum tratamento de amostra, que a gente chama de Sample Prep Free Mass Spectrometry, espectrometria de massa sem preparação de amostra, técnicas diretas que o Cook chamou de Ambient Mass Spectrometry, espectrometria de massas em condições ambientais, vamos dizer assim. E o Cook foi um dos primeiros a lançar o método de DESI, e o Robert Cody, da GEOL, uma outra técnica de DART. Então, você põe a amostra de dólar diretamente na fonte, você já tem toda a composição química sobre a nota. Então, as principais técnicas, DESI, DART, e a gente teve a felicidade de propor uma que hoje é a terceira mais usada no mundo, que é a técnica de EASY. O que tem nessa técnica de EASY? Você pode agora, né, pegar o mundo nas suas mãos e analisar diretamente com espectrometria de massas. A analogia que a gente fez nesse review, Ambient Mass Spectrometry, Bring MS into the Real World. O mundo real agora, né? Você pega a amostra, a nota de dólar, perfume, tudo, coloca direto no espectrômetro, já tem um espectro. É o que nós vamos fazer no nosso laboratório, nesse equipamento que está aqui, o equipamento Shimatsu monoquadrupolar, terá uma fonte de EASY nesse equipamento. Então, como que funciona, basicamente? Você tem uma superfície, você coloca sua amostra lá, um perfume, spray, né? Deixa secar nessa superfície. Você vem com um aerosol sobre alta pressão, supersônico, captura as moléculas e transfere os seus íons diretamente para o espectrômetro de massas. Incrível, né? É assim que funciona. E o que é muito interessante nessa técnica?
que nós não usamos nem aquecimento e nem alta voltagem. Então, os dois bad guys da espectrometria de massas, né, que sempre se precisaria fazer espectrometria de massas com alta voltagem e temperatura, foram eliminados. Então, a técnica EASY é a terceira mais usada no mundo, mas a gente acha que é a mais conveniente, a mais eficiente. Porque tem sensibilidade muito alta, o poder de ionização é muito bom, e ela não usa voltagem, não usa aquecimento, não usa laser, não usa UV, luz, nem descargas. O design é muito simples, é só você precisa de uma seringa e um ar comprimido. Então, se você usa o conceito survival of the fittest, a gente acha que ela talvez sobreviva às outras. E a partir do momento que a gente desenvolveu essa técnica no laboratório de EASY, que é um jogo de palavras aí dizendo que ela é fácil, né? Em inglês, começou a aplicar na análise das mais diferentes matrizes, alguns TCCs no Mackenzie que a gente está preparando, né? TCCs já que passaram e estão sendo preparados, envolvem trabalhos com essa técnica. Então, as mais diferentes matrizes, como vocês estão vendo aí. Deixa eu mostrar algumas. Olha, comprimido, você vai estudar os produtos de degradação daquele comprimido. Isso aqui é enalapril, a gente publicou um artigo. Como que se pode fazer isso? E aqui são os specs. Aqui é o comprimido original, 377 e 399 é o enalapril original, essa forma protonada e sodiada. E esses três aqui já são produtos de degradação que já vem do próprio enalapril que a gente pega, já virgem, né? Fresco ainda, original. Depois de 12 meses, você percebe que os produtos de degradação estão aumentando e depois de 18 meses, a temperatura ambiente, você já tem primeira, segunda e terceira geração de produtos de degradação. Em tempo real, no próprio comprimido, você não precisa extrair, não precisa fazer nada, absolutamente nada. Raspa o comprimido e analisa. E a gente comparou com HPLC-MS, os mesmos resultados, a concordância é muito grande. Ah, você tem um óleo, você quer saber se é óleo de soja ou óleo de oliva. Você põe uma gotinha no papel, spray em cima, já tem um espectro. Biodiesel, quer saber se é biodiesel mesmo, se está puro, coloca uma gotinha no papel, já tem um espectro. Praticamente instantâneo. O que nós vamos fazer nesse equipamento aqui, no Shimatsu? E olha só, a gente publicou vários artigos sobre isso. Apenas um exemplo. Esse aqui é o fingerprint, são os tags triacilglicerídeos do óleo de oliva. E esse é do óleo de soja. O perfil é bem distinto e característico. Você, na hora sabe. Adulterações de 2 ou 3% de óleo de oliva no óleo de soja no óleo de oliva podem ser detectados. O perfil então você pode caracterizar, procurar adulteração. Se ele está oxidado, você tem vários produtos de oxidação que aparecem. Então, não só você pode fazer um controle de origem, mas de qualidade também. Biodiesel, você põe uma gotinha no papel, vem com spray, você tem um espectro aqui, ó, 317, 315, 319, 317, 315, 319, na expansão. O que são? São os ésteres etílicos, ou metílicos, dos ácidos graxos presentes no óleo de soja. Então, você tem uma caracterização em tempo real. Se tem resíduo de glicerina, vai aparecer o sinal aqui. Se tem resíduo de óleo, vai aparecer também o sinal. Perfumes. Esse é o Polisport original, o fingerprint, a impressão digital química, não são todos os compostos, mas são os que ionizam. Tem ali um perfil característico que você pode colocar numa biblioteca. E esse é um Polisport que foi adquirido pelos meus alunos aqui na 25 de março. Alguma coisa que pagaram R$ 5 na época. É falsificado. Ele tem o odor do Polisport, tem a aparência, mas o espectrômetro de massas é cruel. Você vê que o perfil é completamente distinto do original. Petróleo, a gente teve por muitos anos, esperamos continuar a ter ainda uma colaboração muito efetiva com a Petrobras na área de petroliômica. Você põe o petróleo, spray, você tem um perfil, são milhares e milhares de compostos que caracterizam, aqui é o perfil por Easy, em modo positivo e negativo, a composição do óleo. Então, teve um derrame, você quer saber se o óleo é brasileiro, africano, asiático, americano, norte-americano,
faz um perfil desse quase que instantaneamente, vocês já sabem. Você quer saber se esse óleo é de origem marinha ou lacustre? Também, várias aplicações em petroleômica. E para isso a gente usou equipamento de altíssima resolução e capacidade de determinar massa, um FTMS, que hoje a gente faz nos Orbitraps. Queremos trazer esse projeto aqui para o Mackenzie. Na área forense, será que a nota é falsa ou é verdadeira? Será que aquela assinatura foi feita esse ano ou há 10 anos atrás? Será que a gente pode fazer datação de tinta? Cruzamento de assinaturas. Quem assinou primeiro, quem assinou depois? Qual o traço que está por cima e o que estaria por baixo? Então, 2 estudos que fizemos foi capa do Analyst. Os 2. Olha, isso aqui, só para você ter uma ideia. Esse é o perfil de uma nota de dólar autêntico e o perfil de uma nota de dólar de euro autêntica. O que a gente faz? Coloca a nota, o spray em cima, os compostos que são ionizados transferidos diretamente para esse equipamento aqui, um Shimatsu, por exemplo, e já sai na tela do computador esse espectro, em segundos. Então, você sabe que a nota é verdadeira, porque esse aqui são os compostos que constituem o coating, não é aquela proteção na nota que as casas da moeda desses países colocam. Se ela é falsificada, o perfil é muito diferente. Dá uma olhada. Esses são os perfis das notas falsificadas. Se você fez numa jato de tinta, é esse perfil, numa laser jet e numa phaser. Inclusive, você pode saber que impressora foi utilizada na falsificação. Você faz quimiometria, isso aqui são as notas autênticas, laser, offset e inkjet. Legal, né? Será que numa placa de TLC, os spots, a gente pode fazer isso? Sim, você vai em cima do spot, o spray, você já transfere os compostos para o massa, você já sabe qual é a composição química daquele spot no TLC. Porque a gente brinca, né? O casal perfeito, a técnica mais simples e eficiente de separação com a técnica mais simples e eficiente de caracterização. Separação com caracterização, casal perfeito. Por exemplo, isso aqui é uma mistura de óleo diesel com biodiesel com óleo vegetal que deu origem ao biodiesel. Então, 3 manchas. Quando você vai na mancha do óleo diesel, aquele perfil característico de óleo diesel, parecido com petróleo, você vai na mancha do biodiesel, 315, 317, 319, biodiesel de soja. E você vai na mancha do óleo, olha aquele lá, 879, 903, como do óleo de oliva e óleo de soja, lembra? Você já sabe que é óleo de soja. Muito legal, né? Carnes. Será que a gente pode tipificar carnes? Dizem que muitos dos peixes que são vendidos no Brasil têm o rótulo errado, mislabeled. Vende peixe de menor qualidade por um peixe de maior qualidade, maior preço. Será que se pode fazer essa caracterização? Exatamente o que nós fizemos. Pega a carne, dá uma aquecidinha, sua gordura é transferida para o papel, você analisa a gordura de vários animais diferentes. Publicamos um artigo sobre isso, sobre caviar, foi capa de uma revista. A gente tem aqui no nosso laboratório a capa, depois vocês passam para dar uma olhadinha. E foram mais 36 capas de revistas nos nossos artigos, a gente tem a maioria delas aqui no laboratório. E olha só, aqui é a truta, o salmão e a sardinha. A gordura da truta, do salmão e da sardinha. Um pedacinho do carne desse peixe, você transfere a gordura para um papel com um pequeno aquecimento leve e analisa, olha, perfis de tags completamente distintos, e alguns fosfolipídios no meio. Esse estudo, por exemplo, acabamos de publicar esse artigo, foi utilizado para saber se o salmão selvagem lá do Canadá teria a mesma composição da sua gordura com o salmão, por exemplo, das fazendas do Chile. É bem distinto. Dá para você saber, inclusive, se você está consumindo um salmão chileno ou um salmão canadense. Bom, a técnica de Easy, que já era muito simples, a gente simplificou ainda mais na Visi, Very Easy. O que nós fizemos aqui? Usamos o efeito Venturi, não precisou mais da bomba de seringa. O trabalho foi publicado também. E essa técnica é a CEASY, Super Easy, Spartan Easy. Spartan é coisas bem simples, né? Baixo custo. Então, se você tem agora uma latinha de ar comprimido, uma seringa e um catéter que se comprou na farmácia,
você não precisa mais nem da seringa, da bomba de seringa, você não precisa do cilindro de ar-condicionado, você não precisa da fonte do equipamento. Você tira tudo do equipamento, né? Nesse equipamento que nós estamos vendo aqui, você tira a fonte e pega um ar comprimido e pode fazer a sua análise. Para estudos de campo, equipamentos miniaturizados, muito importante. Vários estudos que foram feitos também em ciências forenses, a nota de dólar que eu mostrei para vocês, a datação de tinta. A gente publicou um review sobre isso no Analytical Chemistry. O título é esse, ó, Química Forense e a Espectrometria de Massas Ambiente. Um casal perfeito destinado a um casamento feliz. Muito interessante, se vocês puderem ler. Imageamento, será que a gente pode fazer com Easy? Porque os imageamentos normalmente são feitos com MALDI e DESI. Sim, a gente publicou um artigo, o Pedro que está aqui, né? Vendramini publicou, junto com outros coautores, mostrando que a técnica Easy faz imagens tão boas como outras, ou até melhores. Bom, chegando ao final, quais foram realmente os resultados práticos de tudo isso? Muito input. Qual teria sido o output? Será que pudemos, de fato, contribuir para a ciência brasileira, a sociedade, que, no fundo, é importante? Bom, primeiro output, uma contribuição. Foram mais de 1.100 artigos, com mais de 30 mil citações. Foi muito interessante, que nos coloca aí numa posição bastante destacada na química brasileira. Eu que fiz isso? Não. Toda uma geração, né? Toda uma geração aí de alunos, mais de 200, foram eles que conseguiram tudo isso e conseguiram colocar o seu grupo como talvez o primeiro na química brasileira em produção científica, medida por alguns indicadores, número 1. Esse grupo, né, de mais de 200 alunos, aqui alguns estão nessa foto. Então, toda uma nova geração de espectrometristas de massas brasileiras foi formada, estão distribuídos pelo Brasil e o mundo, alguns deles aqui. Um levantamento que eu fiz em 2016 mostrou 70 deles como acadêmicos, professores, líderes de grupos em espectrometria de massas, muitos deles, 60 em indústrias, trabalhando como especialistas em espectrometria de massas, empresas de espectrometria de massas. Algumas palestras que vocês assistiram foram deles, e pelo Brasil e pelo mundo. E a gente fez esse intercâmbio, né? Mandamos alunos brasileiros para os Estados Unidos, para a Europa, para a América do Sul. Também recebemos no nosso laboratório muitos deles. E a gente exportou a espectrometria de massas, essa paixão pela espectrometria de massas, que importamos do laboratório do professor Cooks, vamos pensar assim, também foi exportada a partir do nosso laboratório. E um exemplo clássico, né, nítido, que eu não poderia deixar de dar, é minha filha, Lívia. Ela esteve comigo lá em Purdue, algumas fotos, no trenzinho de Purdue e tudo mais. E ela foi a segunda geração no laboratório do professor Cooks, fez o seu doutorado lá. E ela, junto com o Demian Ifa, que também foi um aluno do meu laboratório, foram os primeiros no mundo a fazer imageamento por espectrometria de massas, com a técnica DESI, os dois foram os primeiros. Então, são dois grandes pioneiros no Mass Spectrometry Imaging, imageamento por espectrometria de massas, Lívia e Demian. E Lívia, vocês viram a palestra que ela deu aqui, né, nos 50 anos de comemoração da química no Mackenzie. Desenvolveu essa técnica fantástica, Mass Spec Pen, ganhou mais de 30 prêmios já com ela, e ela foi a primeira espectrometrista de massas a colocar um espectrômetro de massas numa sala de operação cirúrgica. Pioneirismo brasileiro. E essa fonte que vocês estão vendo aqui, essa laranjinha, é a fonte que está vindo agora, comecinho de junho, para o laboratório, e será instalada num outro equipamento que está atrás dessa bancada, um equipamento termo.
Então, nós teremos essa tecnologia aqui. Bom, como eu disse, mais de 30 prêmios. Na minha avaliação, não sei se eu estou 100% certo, mas talvez ela tenha, a Lívia já, na sua curta carreira, tenha sido a cientista brasileira mais premiada na história da ciência brasileira, prêmios internacionais. Ela hoje é professora no Texas, então exportamos a espectrometria de massas brasileira para o Texas, exportamos para o Canadá, porque o Demian é professor na Universidade de York, no Canadá, tem um grupo de pesquisa lá. E exportamos a espectrometria de massas para o Chile. O professor Leonardo Santos, ele é também grande pesquisador, tem publicado artigos fantásticos, tem um grupo maior até que aparece nessa foto, na Universidade de Talca, no Chile. Eu também tive o privilégio, em 2005, junto com o professor Rivers, de criar a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. E, através dessa sociedade, nós já fizemos vários encontros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer o 7º agora, e pudemos trazer para o Brasil os principais nomes da espectrometria de massas. Essa aqui é uma foto que eu tenho aqui na minha sala também no MacGraph, no MacMass, com John Fenn, o grande pioneiro de eletrospray. Tem fotos com o Koichi Tanaka, ganhador de prêmio Nobel aqui, a foto com o Koichi Tanaka. Aqui as nossas exposições. Trouxemos ao Brasil os principais nomes da espectrometria de massas. E a gente sempre celebra, da melhor forma possível, esse grande desenvolvimento da espectrometria de massas no Brasil. Os nossos congressos, né? Essa aqui é uma plenária, estão sempre abarrotados de gente. Aí toda uma galera de novos espectrometristas de massa, gente jovem, sorridente. A minha felicidade de identificar entre eles vários dos meus ex-alunos. A gente faz jantares e tudo mais, comemorando o sucesso da espectrometria de massas e da ciência brasileira. Em 2016, por exemplo, no congresso que a gente fez no Rio, nós tivemos 1.500 participantes. Foi o terceiro, no ano, o terceiro maior congresso de espectrometria de massas no mundo. A gente só perdeu para a Sociedade Internacional e para a Sociedade Americana. Aí eu, como espectrometrista de massas, tive alguns privilégios também. Esse privilégio que eu reparto com todos os meus colaboradores e os meus alunos. Não é? Só materializei algo que... uma realização que todos fizemos juntos, alunos e colaboradores, ao longo desses 25 anos. Eu sozinho não faria absolutamente nada, apenas fui o embaixador desse grupo aí. Então, em 2009 por 2014, eu fui o primeiro sul-americano a presidir a Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, por 2 vezes. Eu também fui, junto com o Gianluca, o primeiro a organizar uma escola internacional de espectrometria de massas em Siena, aí o grupo, e 30% dos participantes brasileiros. Invadimos Siena. Fizemos a segunda escola de espectrometria de massas em Natal, a gente pretende fazer mais uma, em breve, no Hotel Cers, aqui é a turma, fantástico. E mais fotos da escola. Também tive o privilégio de ser o primeiro brasileiro a ser um editor de um jornal de espectrometria de massas. Hoje eu sou editor do Journal of Mass Spectrometry. Então, se tiver um artigo em espectrometria de massas, submeta para o JMS. Tive também o privilégio, esse foi talvez o maior de todos, de, em 2016, ganhar a medalha Thomson. John Fenn ganhou a medalha Thomson, Koichi Tanaka ganhou a medalha Thomson. E o Thomson, né, que eu homenageei o meu laboratório a ele, tinha que ganhar essa medalha, né? Foi fantástico. Então, ganhei a medalha Thomson, o primeiro sul-americano, abaixo da linha do Equador, a ganhar esse prêmio. Novamente, foram os meus 200 alunos e colaboradores que ganharam esse prêmio. Em 2020, também outro grande privilégio, né, aparecer na lista do Power List 220 do Analytical Science, como os 10 mais significantes, importantes químicos analíticos da América do Sul. Foi muito interessante que eu estava lá e uma aluna minha também.
E a lista da Stanford, dos 600 mais influentes do Brasil, a gente também estava lá. Muito legal. Bom, meu grupo, meus colaboradores, parabéns. Futuro da espectrometria de massas no Brasil e no mundo. A espectrometria de massas ainda tem grandes coisas para fazer. A gente vai fazer aqui, ó, no nosso laboratório. Já temos 3 equipamentos, o laboratório está ficando fantástico. E o futuro é onde estaria? Ao infinito e além. Né? Não há limites para a espectrometria de massas. Quando a gente vê que a gente chegou no final, o final não é nem sequer uma visão limitada do todo. Há muito o que fazer, é uma técnica muito versátil e a gente quer continuar desenvolvendo aqui no Mackenzie. Agradecimentos finais à Cone, ao Cooks, ao Riveras. Se vejo mais longe, é porque sempre estive apoiado nos ombros desses 3 gigantes, nos 3 pilares, esses 3 homens. Os meus alunos, né? Que o pessoal diz que eu sou o showman, né? Atraio investimentos, coloco os equipamentos, mas quem faz, né? Dou as palestras, mas quem faz mesmo são eles, né? Então, os meus alunos do grupo anterior e ao grupo atual. Então, eu já estou tentando convocá-los todos para a gente tirar uma foto decente. São 8, 9 alunos, né? Um grupo de 9 já aqui no Mackenzie, a gente vai tirar, vai postar a foto logo. Essas aqui, a Yasmin, a Carol e o Adriano, já nós temos mais, tem a Ana Maria, tem a Alicia, tem, não posso esquecer ninguém, né? O Matheus, temos um grupo aí muito forte, devo ter esquecido o nome, desculpa. Agradecer ao Thomson, J.J. Thomson, minha grande inspiração na espectrometria de massas mundial, né? E meu grande privilégio e honra é compartilhar com o Thomson a mesma visão de ciência que ele teve. Uma vez ele escreveu um artigo que saiu na Nature, em que ele diz: assim que a gente conquista pico após pico, a verdade que vemos enfatizada em cada avanço da ciência é essa, que grandes são as obras do Senhor. Thomson fazia a sua ciência para glorificar e honrar o autor e consumador da ciência, Deus. E é exatamente assim que eu faço. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel também assim fizeram. Então, não só com Thomson, que ganhou um prêmio Nobel, Aston ganhou um prêmio Nobel, seu aluno, mais 7 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel, seu filho ganhou o prêmio Nobel, J.J. Thomson. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel têm essa mesma atitude. Tiveram e têm essa atitude de fazer ciência para glorificar o autor e consumador da ciência, daquele que fomos feitos, imagem e semelhança. Então, a Deus toda a glória. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor sempre pensou e cuidou de mim, do meu grupo e das minhas pesquisas. E terminar convidando todos, que agora, em 2021, espero que tudo funcione, parece que vai funcionar. Em dezembro, nós teremos, pela primeira vez na história da Sociedade Internacional, o Congresso Internacional de Espectrometria de Massas aqui no Brasil. Esse aqui é o comitê organizador, eu sou presidente do Rio 2021, 12 a 16 de dezembro, um hotel magnífico, um local magnífico ali no Rio. Vocês estão vendo aqui, é o Sheraton Leblon, praia exclusiva. Nós teremos o 21º Congresso Internacional de Espectrometria de Massas, o Rio 2021. Espero todos vocês lá. Então, essa foi a epopeia da espectrometria de massas que eu queria compartilhar com vocês, mostrando como pode-se fazer ciência no Brasil, pode-se fazer pesquisa. Espero que eu tenha contaminado todos vocês com o vírus da pesquisa e com a oportunidade que temos de fazer ciência, produzir conhecimento para o bem da humanidade, para a honra e glória do autor e consumador da ciência, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.